A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje, como de costume, nós temos 3 representantes de setores diferentes da economia. Hoje a gente está falando de saúde, de energia, de construção civil, real estate. Vai dar uma conversa bastante interessante. Eu tenho aqui comigo a Lídia Abdala, que é CEO do Grupo Sabin. Temos também Ernesto Pousada, que é CEO da Vibra Energia. E também Carlos Johan Peter, que é CEO fundador da Domus Populi, uma empresa que atua na área imobiliária. A gente vai falar aí sobre o que une vocês, o que de alguma maneira junta ou de repente separa essas cabeças incríveis. Começando pelo Caco, você trabalhava antes com seu pai na Gerdau e resolveu partir para um voo solo. O que te motivou a isso? Obrigado, prazer estar aqui, Aloysio. É uma ótima pergunta. Eu faço um resumo, eu tenho uma frase já guardada. Achei que tinha Johan Peter que chega no negócio. Mas, para além disso, eu tive uma experiência fantástica, 20 e tantos anos lá dentro, exerci funções, tive minha contribuição, mas a partir de um certo ponto achei que me interessaria mais seguir com meus próprios negócios. E aí saí, está lá muito bem representada a empresa, com toda a equipe que tem. Meu pai hoje, aposentado da empresa, né, continua trabalhando, o Jorge, bastante com várias coisas, e eu fui empreender. E aí eu desenvolvi um sistema construtivo, industrialização de sistemas construtivos, isso lá atrás, uma maratona, implementar startup, é um negócio novo e o normativo desse setor é muito amplo e rigoroso, e ele tem que ser, porque nós estamos lidando com engenharia e com vidas e com padrões técnicos, e eu consegui realizar bastante coisa. Num segundo momento, agora, há algum tempo, encerrei essa parte diretamente da construção e segui numa outra parte imobiliária, que é desenvolvimento de áreas grandes, ou ainda urbanismo. Então, onde eu busco fazer a infraestrutura, né, posicionar isso em áreas glebas de pelo menos 100, 200, 300 hectares, enxergar a questão urbanística, né, do seu posicionamento e depois dessa infraestrutura criada, trazer novos empreendedores para continuar esse trabalho. Até porque, seria o embrião de cidades inteligentes? Certamente é um dos desafios, né? A cidade inteligente, existe uma evolução muito grande no contexto de urbanismo, né? Um pouco do que o pessoal chama de novo urbanismo, ou a própria cidade inteligente, carrega uma coisa mais antiga, que num certo momento desviou um pouco, mas é a cidade voltada para as pessoas e a cidade caminhável. E quando a gente fala de convivência humana e convivência urbana, no fundo é assim, trabalhar, viver, se divertir, né, a sua loja, a sua escola, o seu escritório. Se você puder ir caminhando a todos eles, é um luxo de vida espetacular. É o que a gente procura criar, né? Num certo momento, o urbanismo foi visto como a gente mora num lugar, trabalha no outro e a loja em outro. Um pouco Brasília tem isso, né? E, enfim, então a coisa assim do sapateiro morar em cima da sua loja, descer e abrir e trocar com o padeiro e com o comerciante. Óbvio que o mundo mudou muito, mas justamente essa transição, a arquitetura e o urbanismo tem muito a ver, mais do que com construção, em como as pessoas vivem e como elas vivem entre si. Então essa parte é muito... Tenho aprendido muito, né? Sou um aprendiz, estudando sempre essas matérias, mas é justamente a matéria-prima e o assunto é gente. Bom, o Caco está passando por uma transição e o Ernesto tem um desafio de transição enorme, que é justamente sair para uma distribuição de energia totalmente fóssil para
novas fontes. Como é que está sendo essa transição? Luiz, obrigado, é um prazer estar aqui com você, com os telespectadores. Bom, vou começar dizendo que ainda bem que o sonho do Carlos está um pouquinho longe. Se todo mundo andar, ninguém vai andar de carro, né? Se for tudo a pé, ninguém vai andar de carro, então ainda bem que a turma segue andando de carro. A Vibra é a maior distribuidora de combustíveis do país, né? A gente está única presente em todos os estados. A gente tem mais de 8 mil postos, né? A gente tem a licenciada da bandeira Petrobras. A gente tem 8 mil postos pelo país, 60% de cada 10 aviões que levantam voo no Brasil, 6 são com combustível querosene de aviação da Vibra, né? E o que a gente vê, na tua pergunta, é que o combustível fóssil ele ainda vai seguir por muitos anos. O Brasil já tem, né, a matriz energética mais limpa, uma das mais limpas do mundo. Quase 50% da matriz energética brasileira é limpa, quando você considera a energia elétrica e a energia do combustível para transporte, né? Porque o Brasil, além da matriz de energia elétrica, ela depende muito de tudo de energia renovável, nós temos também o etanol, né? O etanol é um produto que cada vez mais ele vai estar presente na transição energética do país. Então, a nossa transição energética, a Vibra hoje, ela se posiciona como a maior plataforma multienergia do país. A gente tem um foco muito grande, desde a privatização da BR, há cerca de 6 anos atrás. O que nós estamos num movimento grande é de estar próximo ao nosso cliente e oferecer a energia que esse cliente quiser. Então, nesse sentido, a gente tem energia fóssil, seja na forma de diesel, de gasolina. Temos crescido muito com etanol. O etanol de milho está levando o etanol mais longe. O etanol sempre foi um produto que ele ficou muito restrito ao sudeste do país, ele já foi para o centro-oeste, agora, através do etanol de milho, ele está indo para o nordeste, norte e nordeste. Então, o etanol vai avançar bastante na matriz energética. Então, esse já é um primeiro passo dessa transição energética que você mencionou. E a Vibra também tem se posicionado mais forte. A gente, recentemente, em janeiro, terminou a aquisição da Comerc, que é uma das maiores empresas de geração de energia solar do país. Ela está entre as 5 maiores empresas de geração de energia solar do país. Completamos essa aquisição. No total, entre 2 movimentos que a gente fez de aquisição, a gente já tinha comprado 50% e agora completamos outros 50%. É um investimento de cerca de 8 bilhões de reais que nós fizemos para crescer realmente em energia renovável. Então, entendemos que a gente tem que estar aqui para a energia que o nosso cliente quiser. Estamos fazendo a transição energética, mas sempre partindo da filosofia, olhando o nosso cliente, procurando inovar, trazer soluções para ele, para que a gente possa atender ele da melhor maneira possível. Quando o cliente tiver um automóvel elétrico, ele pode reabastecer nos postos da Vibra? Sim, nós temos também carregadores nos nossos postos. Ainda é um mercado muito incipiente, né? Assim, você percebe ainda um vai e vem, vinha crescendo bastante nesses últimos meses, ano. O crescimento do carro elétrico ele deu uma reduzida. Acredito, na minha opinião, que o Brasil deve partir nos próximos anos, década, mais para modelos híbridos, né? Já que a gente também tem o etanol. Então, a tendência do nosso país é que seja um modelo híbrido. Mas nós temos carregadores impostos, inclusive a Vibra foi a primeira empresa a colocar, a gente criou um corredor na Dutra. Então, quem tiver um carro elétrico e estiver viajando pela Dutra, vai ter disponível carregadores ao longo da Dutra para poder carregar o seu carro. Outra iniciativa na transição energética que a gente fez recente também, que a aviação vai ter um movimento muito grande, que é o combustível sustentável de aviação. Ele vai substituir ao longo do tempo a querosene, né? E a Vibra foi a primeira empresa do Brasil a trazer o combustível sustentável de aviação. Então, a gente fez a primeira venda há cerca de 60 dias atrás. A gente importou esse combustível da Bélgica. No futuro, o Brasil vai ser um produtor, certamente. Nós temos matéria-prima para produzir. Mas, por hora, ainda não temos produção no Brasil. A gente importou esse produto da Bélgica e colocamos no mercado, de novo. Nossos clientes que estavam querendo e pedindo, é um produto com um custo maior, mas que eles pudessem começar a testar essa nova tecnologia. Ele é feito na Bélgica a partir de óleo de cozinha usado. Então, assim, ele é um combustível sustentável, menos emissões de carbono, reduz emissões de carbono. A Vibra trata sempre de estar inovando, estar à frente nessa transição energética, sempre seguindo os nossos clientes. Bom, em termos de transição, a gente tem uma outra aqui também na área de saúde. Lídia, ultimamente nós percebemos que o modelo de saúde está saindo da cura para a prevenção.
Como é que vocês estão se posicionando dentro dessa transformação? Bem, obrigada, Luiz, pelo convite. Um prazer estar aqui com Carlos, Ernesto e com você, sem dúvida. Bem, o SEIB é uma empresa que está no mercado de saúde há quase 41 anos. É uma empresa que tem o seu core como medicina diagnóstica, né, análises clínicas, diagnóstico por imagem, mas outros serviços já no grupo há bastante tempo, como serviços de check-up executivo. Nós temos 2 centros de check-up executivo, um em Brasília e no Triângulo Mineiro, mais de 30 clínicas de imunização hoje no Brasil. O nosso posicionamento hoje, a sede é Brasília, no Distrito Federal. Nós somos o maior serviço de medicina diagnóstica do DF, mas também estamos hoje com uma presença já nacional em outros 14 estados, são 78 cidades no Brasil. A gente atua não só em capitais, mas também em regiões de interior, grandes regiões de interior, que eu digo que é com essa missão aí de levar acesso à medicina de qualidade para várias e para as distantes regiões do Brasil. Esse é o nosso posicionamento hoje. Nós temos 358 unidades de atendimento ao cliente no Brasil, 7 mil colaboradores. E o que a gente vê, de fato, é o foco do setor de saúde da medicina cada vez mais indo para a prevenção. É uma necessidade e uma resposta urgente do setor de saúde para a população. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente falava na mudança da pirâmide etária. As pessoas viveriam mais, envelheceriam, viveriam mais tempo. Hoje isso já é uma realidade. Quando a gente fala de longevidade, as pessoas já estão vivendo mais, as pessoas já estão e aí muito mais preocupadas com prevenção também, e que é fundamental tanto para as pessoas viverem mais, envelhecerem com qualidade de vida, e também para a medicina personalizada e preventiva. Isso é muito importante para a sustentabilidade do setor de saúde, no modelo como está desenhado o nosso setor de saúde hoje no Brasil, seja com o serviço público ou na saúde suplementar, que é a medicina privada, né, que é onde o SEIB atua. Então, de fato, todo o setor de saúde no Brasil olha para esse foco na prevenção. O SEIB tem investido, como eu disse, nestes negócios, né, olhando para a prevenção. A gente tem também um serviço de atenção primária à saúde, que foi um investimento nosso numa startup em 2019, adquirimos em 2021, hoje ele é uma empresa do grupo. E a atenção primária à saúde é exatamente trabalhando junto com grupos populacionais de operadoras de saúde, olhando para a prevenção. O cuidado primário para depois o paciente ir para os especialistas. E muitos investimentos em novas áreas, com novos testes e possibilidades de novos exames, que isso é fundamental também para a prevenção. Então a gente tem investimentos na área de genômica, área de genética, que aí são esses novos exames, né, que com certeza vocês todos ouvem falar, de exames cada vez mais a gente consegue detectar precocemente doenças. Há um investimento grande também em ferramentas com uso de inteligência artificial. Por exemplo, as nossas máquinas hoje de diagnóstico por imagem, máquinas de ressonância, tomografia, que vêm com ferramentas de inteligência artificial, e isso possibilita cada vez mais detecção precoce de tumores, por exemplo, ou de outros tipos de doença. Então a gente acredita que são vários caminhos aí a seguir olhando para a prevenção. Eu digo que há um grande desafio no Brasil, que é a cultura da prevenção, né? Isso nós também investimos muito na educação, na comunicação, em parceria com sociedades médicas, sociedades científicas, associações, Abramed, ANAP e outras associações do setor de saúde. Porque a tecnologia está aí, está disponível no Brasil hoje, assim como no SEIB, em inúmeros serviços, está disponível no SUS também, mas o principal é o quanto as pessoas entendem a importância da prevenção. Houve uma mudança significativa no pós-pandemia. De fato, houve uma mudança no comportamento das pessoas preocupadas com prevenção. A gente percebe isso no nosso público, no nosso cliente que vem ao laboratório, porque as pessoas viram, inclusive, que as complicações, né, de Covid foram muito mais fortes, acentuadas naquelas pessoas que
que tinham já alguma comorbidade, algum problema de saúde. Mas esse também é uma frente que a gente trabalha muito com a educação continuada, com a conscientização e principalmente com a comunicação com a população, falando da importância da prevenção, porque hoje a gente tem inúmeras possibilidades e ferramentas, como eu disse, imunização, vacinas, exames, diagnósticos precoces e que é importante de ser feito, mas é importante que o paciente, que o indivíduo procure os serviços também para preventivamente. Bom, você falou em Covid, eu tenho uma dúvida muito particular que é a seguinte. A gente percebeu durante a pandemia que existem algumas pessoas que não conseguem lutar contra o vírus. A gente já sabe o que é que faz alguém resistir, alguém a sucumbir? Não chegou, a gente não tem um diagnóstico final. Existem vários estudos, né, e que ainda estão, populações ainda sendo estudadas, indivíduos estudados. Nós tivemos pessoas, por exemplo, que resistiram à Covid, mas tiveram a Covid longa, que nós chamamos, que são sequelas da Covid, né, de forma muito mais intensa, muito mais forte do que outros. Então, nós não temos hoje um diagnóstico do que fez a pessoa resistir ou não. Mas fato principalmente naquele primeiro ano, onde ainda não tinha imunização, né, onde ainda tinha muita incerteza, pacientes que tinham alguma comorbidade, fosse uma doença cardiovascular, obesidade, mesmo problemas respiratórios, de fato ficaram mais propensas ao agravamento da infecção. E que quando a gente olha, né, isso tá na essência da ciência e da saúde. O Covid foi naquele momento ali, né, todos nós olhando para isso e tudo que a gente viveu, mas isso vale para outras infecções também, né, em outras situações. A pessoa que ela já tem alguma comorbidade, que ela já tem algum problema de saúde, se ela se infecta, né, se contamina, se ela tem que enfrentar qualquer outro tipo de infecção, ela acaba ficando, digamos, mais prejudicada do que uma pessoa que esteja saudável, né, que não tenha nenhuma comorbidade. A gente falava sobre inteligência artificial como uma das ferramentas que o Sabian está utilizando para cada vez mais se adaptar aos novos tempos. E como é que isso se encaixa no teu negócio imobiliário? É uma ótima pergunta. Eu estou usando menos do que deveria, começo aqui me confessando. Já existem ferramentas inacreditáveis da NVIDIA, por exemplo, que eu conheci, tive com o pessoal lá. Hoje, os caras conseguem desenhar um prédio inteiro, ou mesmo um urbanismo, no caso, e muda a fachada, muda o tamanho da laje, e ele calcula, claro, tem que ter processamento, tem custo, tudo, mas ele recalcula o prédio inteiro em minutos, em pouquíssimo tempo. Então, nesse processo, vamos dizer, a construção do planejamento, quando se fala de construção civil, prédio ou mesmo de urbanismo mais ainda, porque urbanismo você sempre deveria olhar 20, 30 anos para frente. Aliás, quase tudo quando você planeja, você deveria olhar lá, e a gente tem uma vocação humana, e eu diria o Brasil provavelmente é melhor ou pior nisso, de curtíssimo prazo. As pessoas olham o trimestre, olham o fim do ano, olham um ano ou dois. Eu, como ainda trabalhei, né, muitos anos com usinas, né, e usinas siderúrgicas, uma coisa fácil de dar errado é uma usina siderúrgica que um dia é longe da cidade e amanhã 5, 10 anos depois, você está no meio da cidade. Bom, eu estava aqui antes, o vizinho não quer saber, ele quer que não tenha barulho, não tenha fumaça, não tenha incomodação. Então, uma das coisas que eu lá atrás já pensava é que a visão estrutural, geográfica, ela é central, né? E é muito comum nos negócios não olhar longe que chega. A inteligência artificial como ferramenta, eu acho que vai continuar, nós estamos engatinhando, na minha opinião, já tem coisas muito boas, mas estamos engatinhando. Eu acho que as transformações que vão vir em todos os nossos setores, né, são
e seja de melhoria de processos, vamos fazer melhor o que a gente sabe fazer, mas eu acho que vai logo mais nos levar a o que é que nós precisamos fazer, onde é que nós queremos que é de novo o planejamento com uma visão um pouco mais longa, né? Buggy whip, né, que os caras falavam, quer dizer, o chicote da carruagem, desapareceu essa indústria. Então não adianta fazer o melhor e o mais barato chicote de carruagem quando nós vamos ter carros movidos a outras energias, né? Autônomos. Quando você falou, por exemplo, essa história a usina fica aqui, longe da cidade, de repente a cidade engole a usina. Me lembrou o aeroporto de Congonhas, ficava num município longe, que era o município de Santo Amaro. O município de Santo Amaro foi incorporado pelo município de São Paulo e a cidade ficou em torno do aeroporto. E daí me vem a pergunta, como é que vocês estão usando essa inteligência artificial justamente nessa área que vai mudar completamente, vai sair de a gasolina azul, que eles chamavam antes, né? Ou verde, eu não lembro mais o nome, mas e vai para o biocombustível. Como é que vocês estão se preparando e usando a inteligência artificial? Eu acho que, assim, hoje não dá para nenhuma empresa não pensar em inteligência artificial. Acho que tanto o Carlos ali já mencionaram aqui a inteligência artificial. Na Vibra, a gente já tem várias iniciativas para a utilização de inteligência artificial e tem uma correlação, não só com o aeroporto de Congonhas, mas como a gente serve o nosso cliente. Porque a Vibra tem mais de 200 bases de distribuição pelo país. E eu costumo dizer, a gente precisa ter o produto certo no lugar certo para o nosso cliente, né? Não adianta eu ter uma quantidade de diesel ou de querosene de aviação que não está em Congonhas, mas está lá em Guarulhos. E o voo está decolando ali de Congonhas. Então a gente trouxe uma startup de Israel com inteligência artificial, ela se conectou nos nossos sistemas para melhorar todo esse nosso planejamento integrado. Como a gente trabalha, os nossos estoques são muito altos, só para te dar uma ideia, nos últimos 24 meses a gente reduziu R$1 bilhão de capital de giro da companhia. R$1 bilhão. Eu estou com uma melhora no nível de satisfação do cliente. O ser humano, claro, muita gente atuou aí também, não quero tirar o valor, mas a inteligência artificial no centro, para poder entender e planejar no planejamento dessa demanda, porque onde vai estar essa demanda? Ela vai estar em Rondônia, vai estar em Guarulhos, vai estar em Congonhas, no Galeão, ela vai estar onde eu coloco esse produto, na quantidade certa, né? Não pode ser nem de mais nem de menos, né? Senão eu fico com muito capital de giro parado. Então, a gente está com diversas iniciativas como essa, inclusive não essa semana, na próxima semana, dia 7 de maio, a gente oficialmente lança a nossa Academia de Inteligência Artificial. Então, a gente construiu, junto com algumas instituições que estão na frente, a Vibra quer se posicionar como uma das empresas, vamos dizer, top 5 aí, no ranking de uso da inteligência artificial. A gente acredita que isso será um grande agente de transformação nos nossos negócios, né? E ainda nós também reconhecemos, ainda estamos começando esse processo, temos iniciativas pontuais, mas a gente já tem uma equipe de cientistas de dados que começa a te dar essa base para a gente trabalhar, e agora a gente quer alavancar nos próximos 2, 3 anos, a gente está querendo de fato alavancar, porque a gente entende que isso vai ser um fator de sucesso fundamental para o futuro. Como é que você trabalha essas informações todas, né? Principalmente, só para complementar, Carlos, outra coisa importante, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que passam todos os meses nos nossos postos. A quantidade de informações que você tem ali circulando dentro dos postos, a gente já está começando com um sistema de câmeras que você instala e você começa a entender o perfil de consumo do seu consumidor, você começa a entender como é que eles reagem. Ontem mesmo eu fui abastecer, nós temos um aplicativo de loyalty, que é o Premia. Aliás, convido a todos aí para usar o Premia. O Premia, ontem eu fui abastecer e paga com o Premia. E foi uma melhoria significativa. A nossa bomba, ela agora já é uma bomba inteligente, ela reconheceu que eu estava naquele posto em 5 segundos, já veio o valor que a bomba tinha enchido no meu aplicativo, eu já paguei. Então, isso é já inteligência artificial. Então, tem uma grande evolução, nós estamos engatinhando, mas a gente acredita que o poder da transformação da inteligência artificial no nosso negócio, em todos os negócios, vai ser muito grande.
É fantástico. É que eu também tenho bastante interesse no assunto, mas justamente eu acho que uma das revoluções que já está colocada é a da logística, do capital de giro e da otimização. E provavelmente, não conheço, além de ter um modelo ótimo, cada dia é diferente. Quantos voos estão decolando hoje, de que lugar? Então o modelo, a dinâmica do modelo está sempre rodando. E eu acho que aí já entra uma coisa. E a outra observação também meio óbvia, mas na inteligência artificial, como em tantas outras coisas na vida, talvez, a qualidade da pergunta é que define. A capacidade de perguntar, né? Ou ainda o prompt engineer, né? Só que eu defendo muito que um prompt engineer tem que ser um grande conhecedor do IA, mas talvez é melhor treinar um senhor ali, um gerente executivo que conhece muito do negócio e está começando a conhecer, porque perguntar certo, e a primeira, a segunda, a terceira pergunta, a segunda é melhor, a terceira é melhor, que você vai educando a inteligência, né? Então, de novo, tenho usado menos do que eu gostaria e deveria, mas é uma coisa assim, é uma das coisas que é bem óbvia, todos nós, eu acho, já vimos isso. A qualidade da pergunta define a evolução do sistema. As ferramentas de inteligência artificial, eu vejo que hoje elas estão sendo muito utilizadas nas áreas de melhoria de processos, como você citou, as áreas de back-office das empresas, mas o que tem aí pela frente, eu acho que vai mudar muito, inclusive, a dinâmica dos modelos de negócio. O que a gente vislumbra aí para o futuro. No seu setor, certamente. Certamente. Lídia, me diz uma coisa, dentro da tua área, uma máquina consegue fazer um diagnóstico melhor do que um ser humano? Em alguns momentos, sim, a gente já usa ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, há alguns anos, para, imaginem, a gente faz por dia, eu processo, atendo em torno de 30 mil clientes dia e processamos 200, 300 mil, entre 200 e 300 mil exames por dia. Cada resultado de exame que sai, a gente tem já estabelecido ferramentas com algoritmos para comparar os resultados ali de cada exame que sai, tanto com resultados anteriores daquele paciente, quanto se o resultado está alterado dentro da faixa de referência ou não. Isso é feito já hoje tudo por inteligência artificial e o que sai dali, o resultado é alterado, então o resultado é alterado e não tem anterior alterado. Ele já faz essa comparação e ele já vai para a equipe médica, de bioquímicos, biomédicos, aquilo que precisa de fato ser visto, o que está dentro do padrão. Já sai com uma liberação automática que nós chamamos, e aí nós dizemos, nessa hora a máquina erra menos do que o homem. Imaginem o número de profissionais, de pessoas que eu teria que ter para analisar 200 mil exames em um dia, o tempo que isso levaria. Hoje, entre 80% e 90% de todos os exames que a gente faz em um dia, já passam por essas ferramentas e já saem automaticamente. Com isso, vai para os meus médicos e equipe técnica especialista aquele exame que de fato aquele paciente que precisa ser visto, precisa conversar com o médico, precisa fazer correlação com algum outro exame. Os próprios exames de imagem que eu citei aqui, as máquinas, né, que já vêm com ferramentas de inteligência artificial e que conseguem detectar muitas vezes ali lesões ou microtumores muito no início, e que se fosse o homem, o médico olhando ali, o olho humano talvez não conseguisse perceber e detectar. A máquina já consegue com um nível tanto de qualidade, né, e o nível de tecnologia desses equipamentos, quanto essas ferramentas. Então, o que nós dizemos na saúde é que não é que a tecnologia e a máquina vai substituir o profissional, não, mas ela vai também deixar o profissional para utilizar o tempo dele, o conhecimento dele, de forma muito mais qualificada, muito mais importante, se dedicando com o tempo dele muito mais ao paciente, ao médico assistente. Com isso a gente eleva o nível de qualidade do serviço. E a tecnologia também, mesmo na inteligência artificial, trouxe, eu digo, para as áreas de medicina diagnóstica, e isso já há alguns anos, porque o grande receio, né, de todo mundo em saúde, que é
os erros, né, os erros em diagnóstico, erros com trocas de exames, muitas vezes, eu digo que o risco hoje ele é próximo de zero, porque a tecnologia tirou, né, as possíveis falhas humanas de todos esses processos pré-analíticos aí, pós-analíticos que nós chamamos, que é desde quando a gente atende o cliente, tanto que quando vocês vão ao laboratório hoje, com certeza, ou mesmo em qualquer serviço hospitalar, vocês percebem, vocês têm lá um número, um código de barra, uma identificação, aquilo ali garante não só segurança, né, na identidade do paciente, mas também rastreabilidade, que nós chamamos. Então, com isso, os nossos profissionais hoje, eles podem se dedicar a atividades que são atividades muito mais nobres e que isso traz um diferencial de qualidade do atendimento ali no serviço. Claro que a gente olha também para a produtividade, que é fundamental, né? Quando a gente olha para os ganhos aí do uso de tecnologia e inteligência artificial, nos processos, né, seja de atendimento, de agendamento do paciente, tira-se muito daquela, eu digo, da fricção ali, do atrito, né, do paciente no contato com o serviço muitas vezes, eu digo aquela parte que é ruim, né, do atendimento, do cadastro, da autorização do convênio, isso tudo hoje a gente vai conseguindo limpar com o uso de tecnologia e ferramentas de inteligência artificial. Não substituirá o homem, mas eu digo que vai deixar os nossos profissionais, já deixa os nossos profissionais, de fato, com o tempo deles para atividades muito mais nobres, melhores para os negócios e melhores para os clientes, para os nossos pacientes. O Caco está querendo fazer uma observação aqui que eu já estava sentindo inquietação. Outra coisa que existe de diferença, me metendo, mas a opinião de um médico com quem eu conversei há pouco tempo atrás, também tem a diferença das 8 da manhã para as 8 da noite, sendo o mesmo médico ou o mesmo enfermeiro. Então, talvez o primeiro exame que o enfermeiro faz e olha, ele está com um olhar físico, né? Se ele fez 8 horas ou 12 horas de turno, ele talvez já não enxergue, o que a máquina é sempre o mesmo padrão. Ela não vai deixar escapar uma coisa que eventualmente o cansaço humano poderia ter. Então é só para, desculpa me meter na sua área, mas o fator humano, e aí é o que você disse, eu acho assim, mais tempo para as pessoas, para o relacionamento, para a atenção à pessoa, menos tempo no processo mecânico, físico. Não, e também acho que a inteligência artificial vai substituir atividades que são mais duras, que expõem o ser humano. Por exemplo, nós temos placas solares e de tempo em tempo você precisa limpar essas placas solares, acumula pó, uma série de sujeira, para que elas tenham a maior eficiência possível. Isso é feito no sol, na chuva, lá, e tem que ser feito todo dia quase. São tantas placas, a gente está aos poucos substituindo isso por robôs. Então, assim, e ele não só é mais eficiente, como é uma atividade bastante dura, difícil, debaixo de sol. Então, assim, também tem algumas atividades que eu acho que, como a Lígia falou, esse pessoal vai ser remanejado para outro tipo de atividade, em alguns casos. Mas eu pessoalmente acredito que sempre existirá o espaço para o ser humano. Eu não acho. Vai haver uma realocação, e aí pessoas vão ter que ser retreinadas e esse tipo de coisa, mas eu acho que algumas atividades, elas realmente os robôs vão fazer de uma maneira melhor até, como você disse aí no fim do dia. Eu acho ainda que é ou melhor ou pior, né? Pode defender os dois ângulos, mas vai ser muito diferente. Eu acho que ainda é pouco debatido. Eu uso o exemplo da indústria automobilística com os robôs, que é uma das primeiras, é grande, tem muito dinheiro envolvido, processo pesado. Tem as fotos antigas, né, da saída dos operários no ABC. E aí eram milhares de pessoas entrando e saindo. Tem essa foto, enfim, eu tenho ela na cabeça, né, que é uma foto dos anos 80, na minha opinião. É uma coisa, para quem é mais jovem, milênio passado. E nós estamos diante de uma situação que na minha opinião, entre inteligência artificial e robôs, o salto de produtividade e a geração de riqueza que nós vamos ter vai ser brutal, assim como o mundo mudou muito há 200 anos atrás com uma revolução industrial e com todos os problemas implícitos, crianças trabalhando em minas de carvão, né, que hoje não existe, né, hoje, enfim,
desde os erros de um capitalismo brutal ou de processos anteriores para uma evolução tecnológica, a verdade é que a gente está diante de um desafio de transição para os próximos, não sei se são 10, 5 ou 50 anos, mas eu diria que 10 a 20 muda brutalmente, porque tem uma adição de capex, tem uma necessidade de capital, de dinheiro, de imobilizado muito grande, inclusive em eletrificação e ferramentas. Mas essa transição de produtividade vamos lá, nós somos de um tempo, que ainda existe hoje, que existia auxiliar de pedreiro, ainda existe. A tendência, você vai ver o que é o 3D construindo, não vai ter mais gente, vai ter um operador de um robô que faz com areia, com barro, uma casa nova. Quer dizer, a transformação da automação e a inteligência artificial, acho que isso já vinha acontecendo há mais tempo. Os robôs estão aí há 20 anos, 30 anos, né? E óbvio, primeiro é um robô gigante, pesado e lento. Eu já vi o robô fazendo cirurgia em pele abrindo e costurando uma uva. Quer dizer, bom, né, no campo da saúde, a robótica. Então, a transformação que nós temos, ela é muito grande. E temos um desafio, todos temos como sociedade, né, um desafio gigante, que é uma parte da população que não está qualificada e tem que ser requalificada, né? Eu pego um senhorzinho mais velho, né? Eu, por exemplo, quer dizer, tem que aprender e reaprender coisas que talvez não estejam no escopo dele. Eu fico me esforçando aqui de tentar ler e acompanhar, mas existe então, nós estamos vivendo uma transição que eu acho que vai trazer muita riqueza, mas vai redesenhar o papel do ser humano. Só para concluir uma frase antiga, dizia o seguinte, não, o computador vem e aí tem um cenário novo. A produtividade com o computador, a internet, as ferramentas, a produtividade humana vai crescer enormemente, e é verdade, e o ser humano vai ter muito mais tempo livre. Nem tão certo assim, né? Piorou bem, né? Quem é que tem mais tempo do que antigamente? Menos, todo mundo trabalha mais. Inclusive, o desafio hoje é conseguir regular, não virarmos escravos da máquina, escravos do processo, porque o trabalho é infinito, né? Se a gente não precisasse dormir, de família e coisa, dá para trabalhar sempre. Então, você saber achar esse ponto, e esse desafio que é de cada um de nós, né, é o desafio de todo mundo, é o desafio do mundo. Quer dizer, e agora é o seguinte, a produtividade vai crescer de novo X vezes, e eu acho que é X vezes, quer dizer, 200%, 500%, talvez, enfim, não sei, qualquer número é impossível dizer. E o ser humano é o ser humano, é aquele bicho que está aí em cima do planeta há 100 mil, há 500 mil anos, que vem mudando de um macaco para um hominídeo, para um homem, para uma... né, nossa história pregressa. Como é que a gente acha o nosso ponto de equilíbrio? Eu não sei a resposta, tá? Eu estou tentando achar a pergunta, por enquanto. A gente tem hoje uma nova geração que não é tão ligada em possuir um carro. Prefere alugar, os aplicativos de mobilidade. Como é que vocês estão lidando e vendo esse futuro com essa nova geração? Não, sem dúvida alguma, né? A gente, por ser uma empresa, né, voltada para a venda de energia e grande parte do nosso negócio ainda é combustível, né? A gente percebe essa mudança. Ainda é uma mudança muito gradual. Portanto, a gente lembrar que o Brasil tem cerca de 45 milhões de veículos. Eles estão aí rodando na rua hoje. A gente às vezes olha esses movimentos e acha que eles vão acontecer, como depende de um ativo que está lá girando já, ele vai levar muitos anos para acontecer. Mas de fato a nova geração, ela vem reduzindo, eu nem diria o uso do carro, mas aquela paixão do carro, né? O nosso business, o nosso negócio sempre foi muito movido pela paixão pelo veículo. E a gente está percebendo essa mudança e a gente vê um crescimento do consumo de combustíveis nos aplicativos.
né? Então, por um lado, você tem um consumidor, um novo cliente que tem menos um veículo, por outro lado, você vê um crescimento expressivo da utilização de aplicativos, né, ou mesmo táxis convencionais. Então a gente percebe um crescimento expressivo na utilização. A gente ainda não percebe hoje uma redução no consumo de combustível, o que deve acontecer a partir da próxima década, até pelo movimento de carros híbridos, eletrificação, a gente vê que deve vir muito mais por aí. A gente recentemente visitou a nossa estratégia na Vibra, a gente visitou todos os números e a gente é líder na área de postos de combustível e a gente vê que esse mercado vai continuar ainda crescendo, ainda tem oportunidades de crescimento, tanto aí como no mercado de aviação, o mercado de vendas de combustíveis para a indústria, de diesel para a indústria, ainda são mercados que vão continuar crescendo. A Vibra a gente tem 5 avenidas de crescimento, postos de combustível, esse mercado industrial corporativo, lubrificantes, que é a marca Lubrax, é a marca top of mind do brasileiro. Marca clássica. A marca mais, o brasileiro mais... E antes eles falavam Lubrax 4 ainda por cima. Nós temos a nossa 4ª avenida, é logística ainda vai continuar movimentando o país, a gente é essencialmente uma empresa de logística, e a transição energética, energia renovável, são as 5 avenidas de crescimento. Então, apesar da mudança do hábito do consumidor, a gente ainda vê essas avenidas crescendo, tudo isso suportado pelo que nós falamos bastante antes, inteligência artificial na veia. Agora, eu ouvi muito nos últimos tempos se falar de hidrogênio verde e recentemente essa conversa esfriou. Por quê? No hidrogênio verde, a gente acredita que será um produto, mas será um produto mais do futuro. A tecnologia ainda é uma tecnologia cara para se investir, ainda é uma tecnologia que demanda mudanças nos motores, demanda uma série de mudanças, e você tem soluções ainda mais de um custo menor e mais à mão para poder fazer essa transição. A gente acredita que o hidrogênio ele tem uma dificuldade na logística dele, de transporte. Então, assim, é um produto ainda que deve ficar mais para o final da década que vem, segunda metade da década que vem. Você tem outros combustíveis que devem estar, como a eletrificação que nós falamos, como o etanol, você tem também o próprio gás natural, ele é um importante combustível de transição energética, apesar de emissão de carbono, mas ele emite muito menos que outros combustíveis fósseis. Então, existem, eu diria, outros na fila antes da chegada do hidrogênio. Eventualmente, mais para frente, o hidrogênio vai se tornar também uma outra oportunidade de fonte renovável. Bom, a gente falou de tecnologia, de inteligência artificial, transição energética. Acho que tem um outro ponto que é importante também a gente tocar aqui na conversa, que é a inclusão e diversidade, e o Grupo Sabin, nesse aspecto, é pioneiro e muito forte, né? Conta um pouco da política que vocês têm dentro das empresas do grupo. Bem, a gente tem uma política, sem dúvida, de diversidade e inclusão, mas que muito além de programas e de ações, iniciativas, nós entendemos a importância de ter uma equipe diversa, até porque representa o nosso cliente. A população no Brasil é diversa, tá? E nós atuamos em todas as regiões do Brasil. Eu digo que o Brasil é um país diverso. Então, o que o Sabin sempre acreditou e sempre promoveu dentro foi capacitação, treinamento, qualificação, investimento nas pessoas. 99% das nossas pessoas, cargos de liderança, vem de formação interna. Nós investimos muito internamente com universidade corporativa, inteligência artificial, inúmeras ferramentas para formar as pessoas internamente, dando oportunidades para elas. E aí sim, a saúde tem, por exemplo, um grande número de mulheres trabalhando. É um dos setores que mais tem mulheres trabalhando, seja pela formação dos cursos, né, pelas atividades. Grande parte das empresas de saúde tem aí 70%, 80% de mulheres no seu quadro de profissionais. E no Sabin não é diferente, 77% de mulheres no quadro. Quando você vai para a liderança, sobretudo alta liderança, é onde o Sabin se diferencia. Nós temos 74% de liderança feminina, de mulheres em cargos de liderança em todos os níveis
das nossas lideranças, mesmo empresas de saúde, você não vê essa representatividade. E é aí que nós atuamos, que nós dizemos que todos dentro da empresa têm que ter as mesmas oportunidades. Aí há uma grande discussão em termos de meritocracia, em termos de capacitação, em termos de formação, e o que nós dizemos é os nossos profissionais, eles estão preparados para assumirem novos projetos, cargos de liderança, porque eles têm oportunidade, as mesmas oportunidades dentro da empresa, em projetos fora, em capacitação fora. E o principal nós entendemos a diversidade e inclusão, de fato, como uma ferramenta estratégica de gestão e de competitividade para o negócio. Quando eu tenho um time diverso, eu tenho também pessoas com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, experiências diferentes, que representam, inclusive, o que pensam, que percebem os nossos clientes. Nós somos uma empresa de serviço, 80% dos nossos profissionais estão, como nós dizemos, nas pontas, recebendo, atendendo o cliente todos os dias. Nós temos média de 35 mil pessoas que circulam, clientes que circulam nas nossas 358 unidades do Brasil. A identidade que o cliente também percebe quando chega no Sabin e vê ali os nossos profissionais, é também uma ferramenta que traz competitividade para o negócio. E aí a gente fala de squads de inovação, de ter ambientes, de propiciar criatividade e de trazer isso para o negócio. Se eu tenho times diversos, é isso que eu vou ter dentro da empresa. Eu vou ter um ambiente ali onde, de fato, a gente estimule e cultive a inovação. Então, a base do nosso, quando você fala de política, de programa de diversidade e inclusão, eu falo que a gente fala nisso de alguns anos para cá, com os novos termos e agenda ESG, mas eu falo que está na essência do Sabin há 41 anos, fundado por duas mulheres, doutora Janete e doutora Sandra, mas na base do Sabin, quando se fala de respeito, quando se fala de capacitação, de investir nas pessoas, de acreditar que quando você investe nas pessoas e dá as oportunidades para elas, você tem um engajamento muito maior. E a gente fala isso, que quando as pessoas se sentem parte do negócio, tem ali muito mais engajamento, autonomia, eu digo, nós cuidamos das nossas pessoas e elas cuidam dos nossos clientes. E é esse o feedback que a gente tem constante dos nossos clientes. Até porque quando a gente fala de saúde, a gente falou muito aqui de tecnologia, de inteligência artificial, e há sempre aquele paradigma da humanização, do olho no olho, que a saúde tem isso, relação de confiança com a tecnologia. E eu digo que o Sabin é o que nós trabalhamos e é um exemplo de uma empresa que é ancorada em tecnologia, sem dúvida alguma, com tudo de mais novo que tem aí no mundo em termos de tecnologia, de ferramentas e projetos de transformação digital, mas uma empresa que segue com o olho no olho, uma empresa que é referência no atendimento humanizado. E o que nós ouvimos de feedback de todos os nossos clientes é o acolhimento, o cuidado, o carinho quando chega nos nossos serviços. E nós não temos dúvida que isso é reflexo dos nossos programas de gestão de pessoas, de cuidado com as pessoas e de respeito com as pessoas. Essa humanização que a Lídia está falando nos teus projetos urbanos, como é que isso aparece? É um ótimo ponto. Está na essência do que é pensado muitas vezes em arquitetura, mas dos nossos projetos, que eu mencionei antes, é a cidade voltada para as pessoas. Antigamente, muitos anos atrás, as calçadas eram largas e as ruas estreitas. A gente não tem que construir cidades para os automóveis. Os automóveis são uma ferramenta, desculpe, nós temos que criar cidades para as pessoas. As pessoas têm que... Então, essa questão da humanização, eu vejo como um ponto central sempre. E em certos momentos, às vezes a gente entra em teses de produtividade, que é fundamental, diga-se de passagem, fazer mais com menos. Mas, por exemplo, me permito comentar da Lídia, ela falou 99%, quer dizer, traz pouca gente de fora e trabalha a cultura. E, no fundo, nós estamos falando de gente, cultura, educação, criação de meio ambiente. Eu tenho trabalhado, além disso, Luiz, comentamos em outras ocasiões, com tecnologia, startups, o Pradotec, que é o nosso negócio lá também. E
Tem um lado de tecnologia, inclusive várias coisas que eu tenho estudado estão ligadas a deep tech, né, a tecnologias profundas, que são coisas que você passa muitos anos investindo para depois colher os resultados. E tudo isso, no fundo, tem equipamentos, estudos, etc., mas eu tenho visto que a diferença são as pessoas. E, inclusive, em startups, tem que ter uma boa tese, mas eu acredito realmente em pessoas, sabe? Então, humanização é a essência as nossas empresas têm que gerar produtos, têm que ser produtivas. É bom ganhar dinheiro, porque senão vai fechar, né? Senão não sustenta os empregos, não paga imposto, não sustenta a sociedade. Não vou nem aprofundar. Mas a questão, no fim, é humana. No fim das contas, você está fazendo produtos para as pessoas, né? Desculpe, no Ernesto ali, ele disse, não, os carros continuam aí. O maior concorrente dele talvez não seja... Porque as pessoas que têm que ir e vir, ou vão de carro, ou de táxi, ou de Uber, o carro não é o dele, mas ele continua precisando de um carro para fazer o trajeto. Talvez o maior concorrente dele é a reunião remota, é o call, e do avião, inclusive, né? Aliás, do avião e do carro. Quer dizer, antigamente a gente ia a qualquer lugar, vamos ter uma reunião no Rio de Janeiro, em Brasília. Hoje, é verdade, e dava um trabalho enorme. Eu acho que tem um concorrente grande a isso, subjacente. Né? É verdade, mas a verdade é que pós-pandemia isso tudo retomou de alguma maneira, né? Eu acho que o ser humano, até retomando a fala da Lígia, o contato humano, essa necessidade de estar junto, e eu acredito muito nas empresas e nos líderes humanizados. Eu falei aqui das 5 avenidas de crescimento, a Vibra tem tido uma performance financeira muito boa nos últimos anos, a gente vem utilizando inteligência artificial, mas o nosso foco maior realmente é como é que a gente humaniza o nosso líder, como é que a gente humaniza a nossa empresa, como é que a gente deixa legados, porque afinal de contas, como o Carlos falou, a gente não está aqui só para ganhar dinheiro, a gente está aqui também para deixar legados para o país. A Vibra, até fiquei impressionado, parabéns pelos seus números, Lígia. O nosso setor não é um setor tanto de mulheres, mas a gente já tem quase 40% da nossa liderança composta por mulheres, então dentro do nosso setor é motivo de orgulho para a gente também. E a gente abraçou recentemente uma grande causa social, que isso não só humaniza a empresa, mas humaniza mais a percepção, as pessoas. E a gente engajou num movimento contra a violência sexual de crianças e adolescentes. A gente até fez um super evento com mais de 150 empresas. Convido vocês a se engajarem nesse movimento com a gente. A gente fez um movimento com mais de 250 pessoas. A gente está junto com o Instituto Libertas, que é do Eli Rony, a Luciana Temer, a Luiz Helena Araújo, Trajano. Ela está com a gente no movimento, o Grupo Mulheres do Brasil está com a gente e está com a gente também o Childhood. Então a gente montou esse movimento. E por que a Vibra escolheu esse movimento, né? A gente conversou muito com as pessoas, é algo que está nas estradas, está nas rodovias, está nos postos. Por isso que a gente eu vi o movimento e não tinha ligado a Vibra. Então convido vocês a se engajarem. Nós já temos entre os funcionários dessas empresas, mais de 1 milhão de pessoas sendo treinadas. Como é que você denuncia, como é que você vê. Então a gente realmente... E esse movimento ele nasce primeiro de algo genuíno da gente, da Vibra, mas nasce no sentido de humanizar a companhia. A gente não está aqui só para entregar resultado trimestre a trimestre. A gente está aqui para deixar legados para o Brasil e a gente entendeu que esse é um papel da companhia, a gente pode ajudar nessa causa e fazer uma transformação e deixar um legado para o país. Então, eu acho que essa é algo importante para a companhia ser mais humanizada. Então, fica aqui o convite para todo mundo que está nos assistindo para se engajar nessa causa, mas infelizmente eu preciso encerrar o programa. Eu agradeço muito a Lídia. Obrigada. Caco, Ernesto. Obrigado, muito Luiz. bom. Obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Obrigado pela oportunidade, pela conversa. A gente está de volta na próxima quinta-feira aqui na BMC News.